Olá, gratidão por estar neste canal e por me acompanhar em minhas conversas com Deus. Saiba que o Senhor, nosso Deus do Universo, está te guardando, te protegendo e neste momento criando um laço mais profundo com você. Aproveite esse momento e converse com Deus de coração aberto. Meu Deus, quero pedir que minhas palavras tragam paz, consolo e clareza a mim e essa pessoa que está assistindo esse vídeo. Que essa história, Senhor, traga a nossa clareza à luz do entendimento. Que o Senhor seja o nosso guia espiritual. Conceda-nos resposta durante a nossa conversa. Senhor, me oriente em minhas palavras. Eu creio em Ti, Senhor. Creio que esse vídeo chegou até essa pessoa é porque assim o Senhor quis. Cuida de nós, meu Deus, pois carecemos da Tua presença em nossas vidas. Senhor, eu venho aprendendo muito ultimamente, e muito do que estou aprendendo está diretamente ligado à leitura da Bíblia. Encontro histórias vividas que retratam muito o que é vivido nos tempos atuais, nos dias de hoje, que é vivido e sentido hoje em dia. Histórias de superação, de confiança, de fé verdadeira, de esperança, histórias sobre os medos, as dificuldades, as dúvidas. A história de Ruth, Senhor, traz todos esses sentimentos, principalmente a esperança. Apesar de ser uma história que se passou há muitos séculos, continua sendo tão atual como nos dias de hoje e nos inspira a ter muita esperança. Ruth, Senhor, assim como muitos de nós, perdeu família, perdeu sonhos e se viu numa situação delicada. Ruth estava casada, ainda não tinha filhos e morava na cidade onde nasceu, Moabe. Ela encontrou seu marido chamado Malom por lá. Ele, o irmão, o pai e a mãe haviam saído de Judá, da cidade de Belém, porque a fome tinha assolado a cidade. Eles se deslocaram em busca de melhores condições de vida. Ruth tinha um ótimo convívio com a família do marido, porque decidir viajar e viver com a sogra em terras desconhecidas, como a gente bem sabe hoje em dia, é muito complicado. Ela só devia amar muito a sogra. E após alguns anos de casada, Ruth perdeu o marido, bem como o cunhado e o sogro. A Bíblia não relata como morreram, mas o certo é que as três mulheres, Ruth, Orfa e Noemi, ficaram desprovidas, desamparadas. As três viúvas, sem filhos, sem dinheiro e nenhum parente por perto. Se hoje a gente já vive diante de um sistema patriarcal, imagina aqueles tempos, o que era não ter maridos e filhos, ou melhor, não ter marido e filhos, e sequer uma herança, a não ser um terreno em uma cidade distante, que eles não conheciam quase ninguém. Naomi, a sogra das duas meninas, se sente tão desamparada diante dessas perdas que diz para as noras: o Eterno foi severo comigo. Eu vou voltar para a minha terra, mas vocês devem ficar e continuar a vida de vocês. Você tem que se casar e ter filhos. Bom, muitos de vocês sabem, né, e já ouviu várias pregações sobre essa parte do livro de Ruth. Ela não abandona a sogra. Ruth olha para a condição daquela mulher, que era sua amiga, e se faz esperança na vida dela. Ela diz: não me peças para te abandonar, eu irei com você, e o teu Deus será o meu Deus. O que faz, gente, uma mulher jovem abandonar sua cidade, sua família, para seguir com uma sogra para uma terra distante? Naomi era um testemunho vivo da presença de Deus para as duas noras. O nome Naomi significa agradável, amável. Ela amava as duas noras e tinha elas como filhas. Não sei como era a família de Orfa e Ruth, mas Ruth, nome que significa amiga, também abandona a segurança do seu lar e segue o desconhecido, na esperança de partilhar a vida com quem foi vida para ela. Ruth foi uma mulher que esperançou diante da morte, do desconhecido, e cantou em meio da dor. É importante lembrar que a palavra esperança vem do verbo esperançar e não do verbo esperar. Esperar é passivo, senta e espera acontecer.
Esperançar é ativo. Você se torna a história e faz acontecer. Ruth soube ser esperança para sua sogra Noemi. Ela disse: jamais te deixarei só, Noemi. Onde tu fostes, eu irei. Quando as duas chegam, após tanto tempo em Belém, Ruth faz de tudo que Noemi orienta. Uma era a esperança da outra. Ruth, na cidade de Belém, era estrangeira, a viúva, a pobre. Ela deixou Moabe, sua terra, sua família, todas as suas expectativas, para viver à margem. Começou a colher espigas numa fazenda de um parente próximo de Noemi. A terra da qual Ruth foi colher espigas era de Boaz. O nome Boaz significa força. De fato, ele foi um homem forte, não como muitos que a gente vê hoje em dia, que usa de sua força corporal para maltratar mulheres e aqueles que são mais fracos. Boaz foi um homem forte de caráter. Ele, como um dos parentes mais próximos, assumiu a responsabilidade de resgatar a dignidade daquelas mulheres, que precisavam preservar sua herança e linhagem. E você que está me acompanhando, se você quiser saber um pouquinho mais sobre a lei do resgate, você pode conferir através do livro Levítico, no capítulo 25. Senhor, na vida, nos dias atuais, no dia a dia, quantas vezes temos a oportunidade de ser a esperança para o outro? Nossa mãe, nosso pai, filhos, filhas, marido, esposa, amigos, e a gente se exclui de ser esse lugar de fé, lugar de confiança, de esperança, de partilha, de dor para o outro. Por vezes nós estamos tão focados nas nossas necessidades, no nosso pão de cada dia, que a gente esquece que o pão é nosso, que a vida é partilha. Através do livro de Ruth, eu percebi que a Bíblia, antes de ser um livro, ela é um livro de vida vivida, vida que sabe ser a esperança. A história de Ruth fala diretamente da vida de cada um de nós. O testemunho de Ruth questiona nosso testemunho como cristãs de hoje. Você que está me acompanhando, me responda. Você tem sido um lugar de esperança? Não apenas para você, para si, mas para o outro, para o seu próximo? Quando a gente prioriza mais a gente do que o toque, a gente nega esperança. Quando a gente é membro de uma instituição, mas não somos membros de um corpo, a gente nega um lugar de esperança. Quando a gente prioriza o próprio bem-estar no lugar do bem comum, do bem geral, a gente nega esperança. Mas quando a gente se oferece como lugar de partilha, a gente se torna a esperança. Quando a gente decide caminhar a segunda milha, a gente se torna a esperança. Quando a gente está presente para o outro, verdadeiramente presente, a gente o escuta com o coração e a gente é a esperança. Ser a esperança, dar a esperança em um mundo que abraça individualismo, a individualidade, e um sistema que nos faz competir arduamente todos os dias, um com o outro, é um desafio humanizador diário. Deus conhece a motivação do nosso coração. E quando plantamos esperança, colhemos esperança. Ruth, assim como você, como eu, precisamos fazer escolhas na vida, principalmente diante de tempos difíceis. Ruth esperançou sempre, sendo autora de sua própria história. Ela foi corajosa ao aceitar o desafio de se deitar aos pés de Boaz e pedir que resgatasse não apenas o terreno da família dela, mas que resgatasse a descendência, se casando com ela. Ao decidir ir até Boaz, ela lutou por sua dignidade e pela dignidade da sua sogra. Essa história de Ruth, narrada nas Escrituras, nos mostra a importância de buscar no texto sagrado exemplos de esperança para os dias atuais, exemplos que nos inspiram. Nós devemos ler a vida a partir da Bíblia.
Experimente ler a Bíblia com seus olhos, olhos de vida. Leia a Bíblia como um grande livro. Vocês sabem porque muitos de nós não temos contato com esse livro, a Bíblia, e por vezes ele parece chato ou distante de nossa realidade? Porque aprendemos a lê-lo distante da vida. Antes da Bíblia ser um livro, ela foi a vida de alguém. É vida que está em todas essas linhas. São vidas, diversas vidas. É um diário vivido. Nosso encontro com a Bíblia tem que ser humanizador e não opressor, ao ponto de termos medo do que está escrito. Você precisa ler a Bíblia, mas a Bíblia também tem que te ler. O livro de Ruth fala de esperança em meio à dor. O livro de Ruth espelha muito o que aconteceu conosco nesses últimos anos. Foram anos difíceis, anos de perda, de dor. E o nosso lugar de fala, abraçando uma narrativa bíblica. Isso faz sentido, isso nos faz ser próximos da Bíblia. E não apenas isso, mas encará-la de forma diferente, não como um livro fantasioso que alguém escreveu. A Bíblia não é um livro investigativo, um livro de ciências, um livro científico. Não é um livro nesse sentido literal histórico. Tente ver a Bíblia como um livro preparatório, que está preparando homens e mulheres para a luta que nos é proposta, como está em Hebreus 12:1. A melhor interpretação da Bíblia é aquela que toca o teu coração. A melhor interpretação da Bíblia é aquela que nos faz procurar dentro do texto um sentido para a nossa vida, recebendo a iluminação necessária para a nossa realidade familiar, cultural, social, econômica, religiosa, política, fazendo da vida, da nossa vida, vida da gente. Ler o livro de Ruth deve ser uma atividade sagrada diante da vida. Ela se torna sagrada quando encarnamos o esperançar nos dias de hoje, porque o sagrado sempre se encarna. Jesus efetivou essa verdade. No livro de Ruth, a gente vê que a esperança de uma mulher estrangeira deu luz à linhagem de Jesus. O filho de Ruth e Boaz se chamou Obed, avô de Davi. Que tamanho privilégio para uma mulher estrangeira, pobre e viúva. Talvez hoje você esteja se perguntando sobre os últimos acontecimentos em sua vida e se vale mesmo a pena continuar tendo essa esperança. E a história de Ruth mostra isso, ela nos ensina isso, que sim, devemos ter esperança, que devemos não apenas ter esperança, mas ser esperança nesse caminhar tão desafiador que é a nossa vida. Ah, meu Deus, meu Senhor, acima de todos esses sentimentos existe a fé e o amor. A fé que tudo é possível, que nada é maior do que o amor do Senhor por nós. O amor é sublime, o amor suporta todas as coisas, o amor é esperança. Esperar de todas as coisas, perseverar em todas as coisas, o amor nunca acaba. E ainda que tenhamos maus momentos, o amor, a fé, a esperança nos faz seguir em frente, suportar e aguentar todas as coisas. Senhor, muito obrigada por nos ouvir. Gratidão por nossa existência e pelo Senhor que aceita essa minha oração e se conversar com o Senhor todos os dias. Nela, Senhor, nessa oração eu coloco a minha fé. Coloco toda a minha fé, esperança e amor que tenho pelo Senhor e por todos os meus semelhantes. E a você que está me ouvindo nesse momento e quer alcançar uma graça, ore comigo e peça a oração de coração limpo, e você alcançará tudo que você tem direito por merecimento. Senhor, obrigada. Se não fosse o Senhor, eu não teria visto Ruth com outros olhos, teria continuado com os olhos fechados. O Senhor tirou o vergão que estava nos meus olhos e me trouxe clareza. Espero que o que a gente conversou hoje, essa história tão linda de Ruth, tenha também trazido clareza e esperança na vida de muitas mulheres e muitos homens. Meu querido Deus, que nunca nos abandonou, vós que sois a plenitude do amor, fé e esperança, a que amo imensamente, eu vos peço mais uma vez que me ampare, guarde e auxilie nesse momento. Ajude-me a alcançar a minha tão sonhada graça,
ainda que seja para mim tarefa difícil. Sei que para ti, Senhor, nada é impossível e que em minha vida tenho ao Senhor a me amparar e aos seus anjos que zelam e guardam minha alma, e que assim permanecerá hoje e sempre, até a hora do meu descanso eterno. Que assim seja, Senhor. Gratidão. Obrigada, meu Deus. Obrigada.